cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá, olha só, boa noite, muito boa noite. Estamos aqui com Conversa Literária com Reginaldo Nascimento, nesta quarta-feira magnífica. Olha só, nós temos aí uma poesia para iniciar nosso programa. Vamos agora ler uma poesia para a gente poder começar a nossa conversa literária. Olha só, poesia de Kelman Cardoso. Lá vem aqui. E sonha e sono. Conto me desperta, canto me acalma, revolta me move, vontade me inspira, distância me assusta, proximidade me embala, vírgula que separa, conjugação que une, ponto pensa que conclui, reticências provocam dúvidas, e sonha me incomoda, sono me traz prazer. Esta é a poesia titulada E Sonha e Sono, de Kelman Cardoso, que está nesse livro chamado Guarda Municipal em Versos. Então, seja aí muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira, nossa conversa literária. Eu vou abrir aqui uma página para compartilhar com você, né, que está chegando agora. Deixa eu só abrir aqui a página, só um instantinho. A nossa convidada de hoje já está em nosso estúdio virtual para daqui a pouquinho conversar um pouco conosco. Só que eu gostaria de abrir uma página para que vocês possam ver o que eu li agora há pouco, né? E compreender sobre este programa que nós lançamos essa semana, que é chamada Semana do Escritor. Como vocês estão observando aí, a gente tem um livro chamado Guarda Municipal em Versos, que é este que eu acabei, né, de declamar uma poesia de Kelman Cardoso, minha esposa, que está, né, na organização desse livro. Foi um concurso nacional de poesia, primeiro concurso literário Guarda Municipal em Versos, que nós realizamos no ano passado, e neste ano nós fizemos aí o lançamento. E pensando em divulgar cada vez mais, né, tantas poesias que guardas municipais têm feito, né, que está aqui na nossa antologia, e alguns amigos convidados, a gente pensou e conseguiu lançar essa proposta, Semana do Escritor, frete grátis para todo o Brasil. Então, você adquire esse livro e vai diretamente para a sua residência com frete totalmente gratuito. E aí, nós temos mais um aviso para iniciarmos nosso programa. Durante toda a nossa programação de hoje, nós vamos lhe convidar para o Dia do Escritor. Será dia 25 de julho, agora há pouco, justamente 16 às 18 horas, com a nossa, né, programação aí voltada para a leitura, um compartilhamento de ideias e também a participação do leitor. Temos uma pessoa que confirmou a presença, que é a escritora e jornalista Mônica Silveira. Ela estará conosco na conversa literária no dia 25. Lembrando só, transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, tá ok? E vamos transmitir mais uma tela para que você possa, né, chegar aqui conosco, participar da nossa conversa literária. Mas antes de transmitir a outra tela, eu vou aqui dar boa noite à nossa convidada. Olá, Shelo, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão assistindo, né, nosso bate-papo através aqui do seu programa Conversa Literária. Boa noite. Olha só, eu agradeço a sua participação, né, desde a primeira vez que você esteve conosco, né, participando, compartilhando, curtindo, comentando, e você também tem aí vários programas que você vai apresentar para a gente, um programa muito legal, né, que é pela UFC, e também algumas outras contribuições literárias que você tem trilhado, tem militado. Mas daqui a pouquinho a gente volta com você para a gente dar procedimento à nossa programação, tá ok? Ok. Então, pessoal, você que está acessando agora, né, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa conversa literária, mas eu preciso apresentar um vídeo para vocês que eu acredito que muitas pessoas assistiram durante toda essa semana e eu queria compartilhar. Alguém viu essa imagem maravilhosa, esse jovem, né, jovem poeta? Ele disse que quer ser poeta, mas de uma forma como ele tem expressado aí, ele é um verdadeiro poeta. Vamos escutar aqui. De ser poeta há um ano atrás, quando o mundo parecia desabar sobre mim.
Minha mãe, com problemas mentais, me levava por caminho errado. Minha avó, que tem deficiência visual, chorava muito. Naquele momento, ouvi a novela chamada Bom Sucesso, que tinha um poeta chamado Mário. Ele alegrava as pessoas. E eu pedi para a tia Lúcia para me ser poeta, para me alegrar minha família, minha avó e o tio Chico, que é deficiente visual, não tem onde morar. E a titia me mostrou um poema do Braille, que é o Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a soma sangrar, quando esse mundo pesado lhe feri-lo esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Eu me lembro do meu primeiro poema que a minha avó me ajudou a fazer. Diz assim: sumiu lá da roça, do coração inocente, rogou Deus ser um poeta, pra calar a boca dessa gente. Enquanto a canção tocar, minha avó irá falar. Não enxergo sua afeição, mas te toco com as mãos, sua sorte vai chegar. Então hoje a minha sorte chegou e eu tô muito feliz. Obrigado a todos. Eu decidi ser poeta há um ano atrás. Olha só, esse vídeo, pessoal, eu estou transmitindo para vocês, né, em primeira mão aqui pelo Facebook, né, pelo YouTube e pelo podcast, né? As saudações aí ao Pedro, ao Mateus, pequeno Mateus, né, que quer ser poeta, mas a sua essência tão sensível, ele já é um verdadeiro poeta. Eu vou dar uma pausa agora na filmagem dele aqui, na apresentação, para que a gente possa conversar um pouco. E olha só, ele disse que quer ser poeta porque queria alegrar a avó, queria alegrar a mãe. Isso é muito motivador, isso traz uma inspiração muito grande para a gente que está militando nessa área, né? Inclusive, tiveram vários contatos, e já tem um grupo, né, de pessoas que está trabalhando no sentido de divulgar a imagem do pequeno poeta, né, por todo o Brasil, que já foi, não sei se você viu, Rigélia, durante essa semana. Não, eu estou vendo agora, estou admirada. Pronto. Né? Um pequeno poeta, que impressionante. Isso. E ele, olha, belíssimo. E até o município aqui, ele é um município de Óbidos do Pará, né? Mateus Marinho, de apenas 8 anos, né? Então encontrou seu caminho da literatura, caminho da poesia, né? E eu vou abrir aqui a imagem para a gente começar a nossa conversa, né? Não alongar tanto. Ele tem agora um Instagram, foi criado um Instagram, né? Já tem aqui mais de alguns mil contatos para divulgar o talento do garoto, né? E nossa amiga aqui, poeta, Val Bress, já fez lá seu recado, já participou, né? E o vídeo que viralizou realmente, né? Um dos vídeos foi esse, onde ele começa a declamar, começa a apresentar seu talento. Olha aí. É o pequeno sonhador Mateus. Então é isso, a gente fica aí com, né, o gostinho de apresentar realmente o nosso amigo, poeta. Mas vamos para a nossa conversa, iniciar aqui a nossa conversa com a nossa amiga, Richelle Barbosa, que já está aqui conosco. E passando essa criança linda, maravilhosa, um forte abraço, Mateus. Gostaria de conhecer, todos nós gostaríamos de conhecer, na realidade, né? Quem é a nossa convidada de hoje. Com você, já. Olá, Reginaldo. Assim, já gostei bastante da forma como a gente iniciou aqui nosso bate-papo, com a poesia da Kelma, né? Inclusive com um livro, né, no qual surgem poesias de um lugar que a gente às vezes nem espera tanto, né? Da Guarda Municipal. Mas o importante é esse incentivo à cultura, né? Que isso adentre cada vez mais em todos os espaços, em todas as políticas públicas, inclusive de segurança. E também com esse pequeno poeta, que maravilha, que coisa impressionante, né? E com essas poesias de recomeço e de esperança. Então, fico muito feliz, né? Eu sou Richelle Barbosa, vou me apresentar, né? Já que ele sugeriu. A gente tem um projeto no qual a gente estimula, inclusive, a leitura
de literatura, de poesias, de crônicas, de ficção, da importância da gente inserir a arte no nosso cotidiano como forma de bem-estar e de promoção da saúde. Eu trabalho na UFC, nós desenvolvemos esse projeto destinado não só aos servidores, mas à comunidade universitária, e expandimos também para o acesso da sociedade. Então, esse bate-papo, eu quero agradecer o convite, né, do Conversa Literária, porque eu acompanho, inclusive, né, desde que a minha amiga Verônica Furtado esteve aqui, que eu acompanho o programa, né, minha amiga escritora, e o quanto, já tinha dito isso para o Reginaldo, o quanto esse programa é importante para incentivar essa leitura, essa arte, como também a cultura nordestina e a cultura cearense. É um pouco também do que eu desenvolvo, né? No final das contas, a gente tem esse objetivo comum, estimular a leitura. E eu tenho a plena certeza de que isso promove saúde, promove qualidade de vida e promove bem-estar. Excelente, né? Muito obrigado aí pelas suas considerações, né? Resgatar um pouco também de como foi esse encontro, né, com a Conversa Literária. Realmente um forte abraço à escritora que esteve conosco, né? Ela, inclusive, eu tenho aqui uma outra apresentação que eu vou fazer daqui a pouquinho, que está, né, com a capa do livro. Então, daqui a pouquinho a gente apresenta, a Verônica Furtado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembrando que nós estamos nessa semana toda, como eu apresentei, né? Semana do Escritor. Mas sempre a gente fala, mas se a gente que é escritor, que é poeta, que escreve de fato, né, tem uma publicação, se não houver o leitor, então não adianta, né? Então esse projeto que traz a leitura, né, que divulga e compartilha os livros, né, faz alguns projetos que fazem com que os livros circulem, é impressionante, né? Então, nós vamos conhecer agora um pouco, né? Eu vou abrir aqui a imagem, mais uma vez, compartilhando, e lembrando que nós estamos, né, compartilhando também a nossa conversa literária pelo podcast. Algumas pessoas já estão ouvindo aí nossa conversa literária. Um forte abraço para você que está ouvindo pelo podcast. Olha só, a gente tem uma nova imagem aqui, que a nossa convidada já apresentou, a Richelle Barbosa, assistente social da UFC, doutoranda em educação pela Universidade Federal do Estado do Ceará, e tem aqui amante de livros, olha só, quantidade de livros aí que a gente está observando, né? Olha aí, tem alguns exemplares, e aí a gente já começa a perguntar para que você possa aí apresentar para a gente, né? Como se deu essa paixão pelos livros, né? Como é que foi também esse projeto que você tem desenvolvido junto à UFC, Conexão UFC, e explica para a gente como se iniciou o processo do projeto, né? Não é redundante, mas como foi esse início, e também a sua relação, né? Como assistência social, trabalhando a questão da saúde mental, da saúde, né, física, e trazendo também a leitura como algo que possa ter o seu autocuidado. Bom, Reginaldo, ótima pergunta, né? Até para a gente esclarecer como é que surge, né, a necessidade da gente resenhar, apresentar livros e estimular a leitura, né? Eu estou ligada à divisão de apoio psicossocial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC. A UFC hoje tem uma coordenadoria de qualidade de vida no trabalho, no qual executa várias ações de promoção da saúde. A divisão, inclusive, qual eu me situo, ela desenvolve várias ações já desde muito tempo, né? Vários projetos destinados a promover a saúde do trabalhador na universidade. E esse projeto ele surge de uma necessidade que nós identificamos também de trabalhar essa discussão da promoção da saúde para além desses espaços técnicos, das palestras, das oficinas. Era criar um espaço mais horizontal, no qual as pessoas pudessem dialogar, no qual a gente pudesse se conhecer. E também, não só isso, que a gente pudesse, através desses encontros, estimular algo que pode ser inserido no nosso cotidiano como um dispositivo de bem-estar, que é a leitura, né? A leitura é um importante dispositivo de bem-estar.
ela tem, há um certo tempo, se distanciado do cotidiano das pessoas, né? A literatura, sobretudo. Eu mesma, né, como fico, às vezes, muito envolvida com essas leituras mais técnicas, acadêmicas, né, por um certo tempo também me distanciei. E a partir do momento que a gente vai retomando, a gente observa o quanto isso realmente promove esse bem-estar, promove essa qualidade de vida. Então, era criar um espaço como esse, no qual a comunidade acadêmica, não só os servidores, mas os alunos, professores, não só os técnicos, mas os professores também, pudessem dialogar sobre isso, né? Trazer essa e estimular essa leitura para a gente refletir sobre o nosso bem-estar, sobre o autocuidado e também sobre questões sociais. E com a pandemia, nós tivemos que fazer uma modificação no projeto, né? Tivemos que nos adaptar e acabamos expandindo ele, inclusive em relação ao alcance. Nós modificamos o perfil, porque presencialmente nós alternávamos filmes e livros, né? Atualmente, a gente, através do canal Conexão, toda semana apresentamos livros, né, para que essas pessoas possam acessar. Ai, que livro bacana, gostei, olha como é legal, ai, esse autor não conhecia, então eu vou, a partir daí, adquirir, eu já tenho esse autor, vou retomar a leitura. Então, a ideia era de que a gente promovesse esse bem-estar, sobretudo na situação que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, de isolamento social, promovesse isso para que as pessoas pudessem lidar, inclusive, com determinados adoecimentos que podem estar surgindo, né, ou se agravando nesse atual contexto, nessa atual conjuntura. Muito bem, e é algo que você falou, né, sobre a questão da interação da saúde, né, com a leitura. Isso é muito importante, haja vista que conversa literária surgiu também, né, nesse processo de colaborar com as pessoas que estão em isolamento social. Sabemos que teve toda uma campanha no início da pandemia, né, fica em casa, mas como ficar em casa? Muitas vezes as pessoas estavam sozinhas, né, sozinhas fisicamente, mas aí virtualmente a gente estava sempre em contato. Então a gente lançou uma proposta, que você acompanhou, que era, se você precisa um minuto de poesia, um minuto de prosa, aí eu disponibilizei os contatos, o WhatsApp, a gente mandava poesia, mandava uma fala, e esse projeto foi rapidamente compartilhado, e aí eu conversando com a Kelma, não, Kelma, vamos conversar com mais pessoas. Então a gente começou com a conversa literária nesse sentido, né? De divulgar também projetos, mas da mesma forma, dar uma oportunidade para quem está em casa, algo a mais, né, que ele possa estar interagindo e, de repente, né, despertar a leitura. Eu vou pegar aquele livro que estava guardadinho lá atrás na minha estante, né, e voltar a ler. E outro ponto que você falou, né, sobre a questão da leitura técnica. Muitas vezes a gente que está na vida acadêmica, nós temos diversos livros técnicos excelentes para a gente fazer as leituras e reler, mas às vezes a gente fica ali, adormece um pouco, né, a literatura. Livros de grandes clássicos, né, ou atualidade, que a gente deixa ali um pouco adormecido. E um dos programas que você apresentou, e aí diga-se de passagem, né, que a gente tem acompanhado, né, a sua participação lá no YouTube, e aí você falou sobre Castro Alves, que fez uma referência ao filme, resultou em quê? Kelmo, vamos assistir de novo? A gente pegou, abriu, ligou aqui, assistimos todo o filme, né? Então, passo mais uma vez para você, para falar um pouco também, né? Como essa interação, da forma como você trouxe essa perspectiva, né? Dos teus alunos, né? Digamos assim, os teus clientes, entre aspas, né? Do projeto, e passar para a virtualidade. Houve alguma quebra na participação? Houve um aumento de participação desses alunos, dessas pessoas que estavam interagindo fisicamente, mas na parte virtual? Como foi isso? Não, impressionante que realmente a gente expandiu, o número de visualizações é muito maior. Realmente, essas técnicas que a gente está tendo que se apropriar, né, como essas possibilidades remotas, vieram também expandir, porque você chega a diversos cantos, né? A internet tem essa capacidade de nos levar para todos os cantos do mundo,
né? Nem só do Brasil. Então, a gente teve uma expansão. Em relação até à sua pergunta, é interessante porque nós temos, de certa forma, como eu disse, esse objetivo comum, né? Tanto seu programa como o meu trabalho, no qual eu resenho esses livros, né? Que eu já venho fazendo isso toda semana. A gente está com mais de 15 já livros resenhados, aliás, até mais, porque tiveram programas que a gente resenhou mais de um livro. E, assim, é interessante isso, Reginaldo, para a gente entender que a nossa proposta não é só entretenimento. A literatura, assim como a arte, de uma forma geral, ela tem essa perspectiva de entretenimento, mas a gente entende que que esse entretenimento, ele tanto pode ser reflexivo, ele estimula a cultura, como ele estimula o nosso bem-estar. Né? A gente tem a plena noção de que estimula e promove saúde. Os índices de adoecimento mental na nossa sociedade são altíssimos. Né? A saúde mental, inclusive, é uma questão importante de saúde pública. Quando nós avaliamos os índices, nós estamos entre os países com maior índice de ansiedade, né? 9,3% da nossa população sofre de ansiedade, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Outros dados também demonstram que a população, mais de 86% da população brasileira já tem apresentado algum tipo de transtorno mental, seja depressão, ansiedade ou outro quadro desse tipo. Isso é resultado, e a gente precisa refletir sobre isso, da sociedade que a gente vive também. Eu sei que é multicausal, mas também está relacionado com um modo acelerado, né, com essa relação que nós temos com o trabalho acelerado, com o trabalho polivalente, que a gente executa várias funções ao mesmo tempo. Né? Tem a ver também com a nossa relação cada vez mais virtual ao invés de presencial, também uma série de mudanças sociais que repercutem sobre isso e podem estar agravando esse quadro de adoecimento. Em relação à pandemia, se nós formos avaliar, muito possivelmente ela tenha ampliado a extensão desses tipos de adoecimento, né? Tenham ampliado, inclusive, devido ao isolamento social, né? A mudança em si, né, que foi, inclusive, assim, meio intempestiva, nós não estávamos esperando. Muitas pessoas se isolaram, outras não. O medo da pandemia, o medo do adoecimento, né, o medo da Covid. Muitos, inclusive, são profissionais da área da saúde. Então, há um contexto que estimula muito estresse. E a literatura, ela pode ser uma válvula importante de escape para tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Inclusive, com a leitura, você viaja, você sai de casa sem sair do lugar, né? Então, veja bem, uma situação em que você está isolado, sair de casa mesmo sem sair do lugar pode ser uma válvula de escape importante. Né? Então, veja como há dimensões desse processo de saúde que muitas vezes nós não identificamos. Né? Então, a pergunta que nós temos que fazer o que é preciso a gente fazer para que a gente não adoeça? Né? Se a gente for avaliar isso, né, o que é que a gente precisa fazer para evitar esse adoecimento? Comumente, se nós perguntarmos, as pessoas vão falar atividade física, esporte, lazer, alimentação saudável. E a nossa ideia é de que, além disso, as pessoas digam arte, né? A arte como uma possibilidade da gente promover saúde. Né? Então, isso é importante, causa bem-estar. Os filmes, por exemplo, eles são, inclusive, muito acessados pela população. Né? Mas como é que está a literatura? Eu digo, inclusive, por experiência própria, que a literatura tem sido, para mim, nos últimos tempos, tanto uma possibilidade de expansão cultural,
né? A gente acaba conhecendo autores, conhecendo mais sobre a particularidade cultural do nosso Brasil. Autores, inclusive, que eu já há muito tempo não relia, como Natécia Campos, a nossa cearense, né? Autores, inclusive, que eu conheci, que há muito tempo que eu devia ler e não lia, né? Como, inclusive, aqui as nossas cearenses, a Socorro Acioli, né? O último programa, a última resenha nossa foi Mafalda, toda Mafalda. Então, foi muito bacana, porque eu apresento o Quino, apresento essa garotinha super esperta, né? E quem conseguir trazer Mafalda para o seu dia a dia, com certeza vai estar ali promovendo bem-estar. Com certeza, né? E a gente tem aqui como compartilhar, né, o canal lá do YouTube, né, Conexão. Você que tiver interesse, você vai lá, né, pesquisa lá, canal, né, Conexão UFC. Então, a gente vai compartilhar um pouco aqui para você ver o quão é importante, né, você estar conectado. Por isso está o nome, né, do programa, Conexão. Olha só, tem aqui, como ela falou, né, inclusive assistimos, né? Já ouviram Olha aí, dizer que crianças são sinceras? Pois a nossa convidada de hoje tem 6 anos, não foge dessa regra, mas além disso, ela é de uma perspicácia, de uma sensibilidade crítica impressionantes. Eu estou muito encantada por essa tica argentina que odeia sopa, ama Beatles e pica-pau, adora livros, é muito questionadora e preocupada com o futuro do mundo. Adivinharam? É ela mesma, Mafalda. Hola, mamá. Mafalda, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Bien, bien, muy bien. Aprendimos un montón de cosas. Mas só que eu não vou poder colocar todo, né, para que você que está acompanhando hoje possa ter um pouco mais de curiosidade e ir lá conferir, né, no canal Conexão. Vou botar aqui, inclusive, né, você vai lá no YouTube, coloca lá, Conexão UFC. Então, você vai ver, né, grandes temas abordados, né? Então, ela traz aí um programa muito bacana e, com certeza, esse aspecto, né, como você disse, a arte, né, como promotora de saúde, autocuidado, isso, com certeza, né, nos traz tão bem, não somente a nós que estamos ali executando, mas também quem está no seu seio, no seu convívio. Inclusive, um dos programas que, inclusive, você participou conosco, né, como internauta, estava lá comentando, né, foi uma questão da terapia, da escrita terapêutica. A psicóloga Luísa Braga, né, esteve conosco e ela falava muito sobre isso, a relação da escrita terapêutica. E você trazendo essa temática também, né, ao abordar que é importante, você fazendo resenhas, já é uma terapia até para quem faz, não é verdade? Justamente. Você que está relendo, que está fazendo ali, você está gostando, você está entretendo, como você falou, entretenimento, mas também um cuidado, um autocuidado. E só lembrando, nós temos aqui alguns amigos já compartilhando, conversando conosco, né, mandando aqui seus recadinhos. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma... Gostei da surpresa da leitura de minha poesia. Opa! Aqui é uma... Saudou também. Parabéns ao menino Matheus. Muito sucesso a sua caminhada. Você que conectou agora, né, seja num podcast, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, nós apresentamos na historinha do menino Matheus, que está aí compartilhando todo o Brasil, né? Ele diz que quer ser poeta, mas já declama versos próprios e versos de terceiros, né, com muita intimidade. Isso traz aqui uma alegria muito grande para a gente. Ele tem apenas 8 anos. E vemos aqui também... Aqui é uma... Já virei seguidora do Matheus, viu? Olha aí, que legal. Aqui é uma coloca aqui, seja bem-vinda, Shirley Barbosa, internautas que estão acompanhando o programa Conversa Literária. Olha aí, saudações azul marinho, saudações poéticas, grande Jorge de Felice. Gostaria de sugerir alguma forma de divulgar os livros, no meu caso, publiquei, imprimi 500 cópias, né? Ele que escreveu, lançou na Bienal, que legal, de Fortaleza, veio de alguns e outros para amigos. Fora isso, não sei o que fazer com o restante. Ou seja, que cria um espaço para divulgar novos autores. Existe algum projeto nesse sentido? Olha só, a resposta por aqui, né, pelo Conversa Literária, já está sendo divulgada, né? Então, nossa Conversa Literária também é divulgar. Se você observar as vinhetas anteriores,
a gente falava sobre lançamento. Então, prepara aí que depois a gente entra em contato com você para a gente fazer também uma participação específica aqui na nossa conversa literária, tá bom? Temos outros conectados, compartilhando conosco, curtindo e comentando. Então, muito obrigado pela sua audiência, né? Deixa eu ver aqui mais um endereço. Olha só, pessoal, você que está acompanhando a nossa conversa literária, nós também estamos agora no podcast. De repente, você tem que ouvir a nossa conversa, mas não tem como assistir naquele momento. Então, vai lá, Conversa Literária, no anchor.fm, conversaliterária.reginaldo Nascimento. Então, aí está aí o recado, né? Nós estamos apresentando o recado. Olha aqui mais um poeta chegando, Carlos Gildemar Pontes. Opa, professor, abraço, Reginaldo, a sua convidada. Muito obrigado, professor, pela audiência, já esteve conosco também. E uma grande saudação poética. Então, Michele, me explique agora um pouco, né, como essa relação, como eu vou apresentar mais um vídeo aqui, né, mas como essa relação de você estar produzindo, porque a gente sabe que essa relação também, né, de produções, durante essa pandemia, a gente vê o esforço dos professores, né, dos professores que estão aí sempre atentos e com essa mudança toda, tiveram que virar, né, grandes apresentadores de programas, né, grandes professores ali fazendo seu papel. Mas você, durante lá a apresentação também, teve alguma dificuldade, assim, algum caos que você poderia contar para a gente, né? Enquanto eu deixo ali sem o áudio mesmo, eu vou deixar rolando aqui sem o áudio, né? Mas você tiver algum caos interessante para apresentar, né? No início dessa conexão virtual, fique à vontade. Inclusive, Reginaldo, assim, a gente tem toda uma preparação para trazer esses programas, né, para o público, para trazer uma resenha que realmente seja de qualidade. Eu leio todos os livros que eu resenho, não tem perigo de eu chegar numa resenha e apresentar um livro para os espectadores, para as pessoas que vão assistir, se eu não tiver lido. Então, eu leio, eu pesquiso sobre esses autores. Tem, inclusive, vídeos em que eu dedico muito tempo aos autores, porque eu, por exemplo, peguei Lima Barreto, os Brusundangas. Não tem como você, para mim, né? Não tem como você falar de Brusundangas sem você falar desse grande romancista social brasileiro. Então, eu dediquei parte da resenha para recordar às pessoas quem foi esse grande escritor, a importância da gente resgatar a sua literatura. Então, quem foi Castro Alves, né? Eu apresentei só o Navio Negreiro, trechos, inclusive, das suas poesias. Eu apresentei quem foi Castro Alves, porque não dava para passar despercebido, né? Inclusive em relação a um tema atual, em relação a um tema importante, que é a questão do racismo e como isso se estruturou, né? Então, apresento Castro Alves. Então, essas resenhas que nós apresentamos ao público, ela é bastante honesta, né? Ela é honesta porque a gente faz a leitura, são impressões realmente, muitas vezes, que nós temos dessa leitura. A gente, inclusive, tem que ter cuidado também para não dar spoiler. Né? Spoiler, inclusive, no mundo dos que assistem seriados, né? Filmes, spoiler é um crime terrível. E a mesma coisa é para os leitores. Então, assistir uma resenha no qual a pessoa diga o final do livro é horrível. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, né? Estimular sem antecipar muito o que é que vai acontecer para criar expectativa e a pessoa mesmo ler e tirar suas conclusões. E é por isso, né, que a gente está deixando aí sem áudio, a gente está colocando aí algumas imagens para que o nosso amigo que está compartilhando, né, a nossa conversa literária possa ter um pouco mais de curiosidade e acompanhar, de fato, lá do nosso canal, né, Conexão UFC, o nosso, digo assim, da nossa convidada, né? Então você inclusive, essa imagem, esse vídeo, já recordo que é a resenha da Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de Despejo, uma obra excepcional, acho que todo mundo tinha que ler essa obra da Carolina Maria de Jesus, está lá a resenha, né, para vocês estimularem, para vocês, um primeiro contato, né, para quem não tem ainda com a escritora. Excelente. Então, vamos tirar aqui essa imagem, né, vamos voltar aqui para a nossa conversa literária,
E tem mais pessoas comentando, compartilhando. Tem uma pessoa aqui que é bem interessante, né? Que ela participou conosco da conversa literária e aí trouxe a amiga para assistir, compartilhar. Isso é hoje, né? Compartilhado, que é quem? Verônica Furtado. Uma amiga queridíssima. Ela falou que minha amiga Michele arrasando, como sempre. Ela apresenta aqui também. Parabéns, Reginaldo, pela excelente conversa literária. Opa, muito obrigado pela sua audiência e participação. Temos outros convidados. Inclusive, daqui a uns dias sai a resenha do livro da Verônica, a Dama do Passeio Público, que é imprescindível, vale a pena a gente estimular também aqui os nossos escritores com todo esse potencial que tem a Verônica. Excelente. E agora eu queria saber também, né, essa perspectiva que a gente está tendo aí, né, sobre novas, né, digamos assim, novas aventuras tecnológicas, né, de tentar atribuir, né, a virtualidade, mas sabemos, como a gente falou agora há pouco, no dia 20, né, da importância do abraço. Hoje a gente fala muito do abraço virtual, né, mas daqui a pouco a gente precisa voltar para os encontros, né, encontros presenciais, quando tudo isso passar, se Deus quiser, para a gente retomar as atividades, né, e ter aquele abraço formidável. Eu queria saber de ti... Com segurança, né? Essa saudação também, né, do projeto, do projeto Encontro, né, projeto Conexão, como é que está se preparando, né, se pode também falar agora, né, senão você entra em outro assunto, mas se há também uma relação com pós-pandemia. Tudo é muito, digamos, prematuro a gente falar isso agora, né? Mas, assim, a gente sabe que algumas pessoas perguntaram, inclusive, na nossa conversa literária, será que a conversa literária vai continuar? A gente tinha uma proposta de ficar durante o primeiro período da pandemia, mas como as coisas vão acontecendo, né, a gente continuou com a nova programação, com o novo horário, mas eu queria saber também se há já uma demanda para vocês. Não, nosso desejo mesmo é voltar aos nossos encontros presenciais, né? Mas somente quando realmente a gente tiver plena segurança para que isso aconteça, né? Então a gente vai trabalhar isso com muito cuidado. Muito possivelmente a gente não abandone mais esse canal, né? Se a gente precisar, vai adaptar, talvez reduzir as nossas postagens, mas muito provavelmente a gente não abandone esse canal por um bom tempo, né? Inclusive enquanto houver aceitação, inclusive porque a gente sabe que ele alcança as pessoas, né? Inclusive acerca dos trabalhadores da UFC, a gente alcança quem está em qualquer canto. Antes, um dos nossos grandes desafios eram esses, né? Porque a UFC é imensa, é gigante, são vários campos, tem o interior. E o encontro presencial, embora ele seja extremamente importante, obviamente ele não dá conta, né, de chegar junto a essas pessoas. E o virtual dá, né? O virtual pelo menos chega. A gente tem um certo problema de interatividade, a gente tem dificuldade dessa interatividade. Eu acho que as suas lives, inclusive, promovem muito mais isso. Então, a gente enxerga isso, mas, assim, a gente sabe também que está tendo uma aceitação interessante por parte das pessoas e que está chegando junto às pessoas, né? E a nossa ideia é essa, é chegar, é que a literatura chegue, é estimular as pessoas a lerem, né? Porque a gente entende isso como, de fato, um recurso que pode ser terapêutico também, né? A literatura, a arte, eu tenho uma plena compreensão disso, é de que, inclusive, há pesquisadores, né, renomados do mundo de Harvard que diz que a arte, a leitura, ela pode ser terapêutica. É claro que ela não substitui um tratamento médico, mas pode ser complementar. Imagina você ir no consultório e sair lá com prescrição de Cecília Meirelles, prescrição de Clarice Lispector, de Lima Barreto, dos nossos cearenses aqui, Moreira Campos, Natécia Campos, Socorro Racioli. Então, há aí uma possibilidade que é gigantesca nessa relação entre arte, saúde e cidadania, né? Tanto que também a arte,
ela também lhe possibilita ampliar o seu raio de visão sobre a vida, sobre a conjuntura, sobre a questão social, entender que a gente não vive isolado, que a gente vive em uma sociedade em que há bastantes desigualdades sociais, que há bastantes desigualdades raciais, né, de gênero e violências. Então, a leitura também lhe possibilita ampliar essa visão sobre o mundo, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. E, se você me permitir, eu posso, inclusive, aqui, preparei até um trechinho aqui de um livro, não sei se poderia ser agora, nesse momento, que traduz muito perfeitamente isso, que é dessas duas escritoras, a Ella Bertoldi e a Susan Welder, que é Farmácia Literária, né? E aqui na Farmácia Literária elas vão indicando várias leituras para vários problemas, né? Inclusive emocionais, físicos, de forma complementar a todo e qualquer tratamento. É essa a proposta delas, né? Uma terapia, elas se chamam de biblioterapeutas. E aqui elas trazem um trecho que eu acho que traduz exatamente o significado de tudo isso que nós estamos conversando, que é o seguinte: às vezes é a história que encanta, em outras é o ritmo da prosa que funciona sobre a psique, acalmando ou estimulando. Às vezes é uma ideia ou uma atitude sugerida por um personagem em dificuldade ou dilema semelhante. Seja como for, os romances têm o poder de nos transportar para outra existência e nos fazer ver o mundo por outra perspectiva. Quando se está entretido em um romance, incapaz de desviar os olhos das páginas, está se vendo o que o personagem vê, tocando o que ele toca, aprendendo o que ele aprende. Podemos pensar que estamos sentados no sofá da sala de estar, mas partes importantes de nós, os pensamentos, os sentimentos, o espírito, estão em outro lugar, totalmente diferente. Ninguém volta igual de uma viagem como essa. Né? Olha aí, lindo, expressa perfeitamente, né, o que nós aqui, tanto você com o seu trabalho, como o que a gente pretende no nosso projeto, que é fazer com que as pessoas possam interagir melhor com a literatura. Com certeza. E aí você pegou esse trecho muito marcante, né? A gente não volta mesmo como era antes, né? Então, a gente precisa, né, apresentar para a conversa literária, para o projeto Conexão UFC e tantos outros projetos, né, que a gente tem que abrir, né, um espaço como este para dizer, olha, precisamos ser mais humanos. Às vezes o ser humano ser mais humano, como assim? Infelizmente, nós precisamos. Então, a gente precisa, né, voltar às atividades, né, acadêmicas, às atividades laborais, mas com um ar maior, né, com a questão da humanidade. Então, a gente traz também essa esperança, né, apresenta essa esperança. Reginaldo, inclusive você falando, você tocou exatamente aqui também em uma passagem que é da Nina George, e não sei se vocês, até indico para o público esse livro, é a Livraria Mágica de Paris, em que ela apresenta um personagem que é um livreiro. Esse livreiro mora num barco e indica livros como soluções terapêuticas. E a Nina George tem um trechinho em que ela explica o significado do livro, que ela diz o seguinte: ler é uma outra viagem, sem fim, uma viagem longa e até eterna, no qual nos tornamos mais brandos, mais carinhosos e mais humanos. É justamente isso que você está falando agora, né? Então, a literatura lhe permite isso. E olha que muita gente está precisando se tornar mais humano, né? Com certeza. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários, né, que a gente está recebendo. Deixa eu ver aqui. Entrando aqui também para participar conosco. Deixa eu ver. Fátima Alves, Richelle Barbosa, parabéns, né? Aí aqui tem aqui a Verônica Pronix agradecendo. Kelma também, Richelle, que bacana esse seu trabalho no Conexão UFC, parabéns. Aí tem um professor, nosso amigo, cadê aqui? Deixa eu ver. Carlos Gildemar Pontes.
Lima Barreto é um dos maiores escritores brasileiros. Triste Fim, né, de Policarpo Quaresma, que é uma obra-prima da literatura nacional. Infelizmente, não se enquadrou com Foi marginalizado pela crítica, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa, né, trazer também essas outras temáticas para, digamos assim, com aquele velho ditado, cutucar. Aquele velho, popularmente falando, tem que cutucar na literatura, na militância, porque sem sombra de dúvida, lá na frente nós teremos alguns resultados positivos, né? A gente precisa também estar sempre alinhando esses pensamentos. Aí nós temos aqui a Verônica, né? As nossas quinta-feiras já estão agendadas, né? Com certeza. E aí, ó, antes da quinta-feira, tem o quê? Quarta-feira. Quarta-feira é dia de conversa literária. Já chegou aí, quarta-feira conosco, né? E na quinta-feira, lá com a Conexão UFC, Richelle Barbosa, que inclusive amanhã tem mais vídeo, hein? Temos. Aí temos aqui Tuca Conceição, né? Parabéns, companheiro Reginaldo, mais um banho de conhecimento deste canal. Gêmeo Lima de 100, ou do Bonfim, Bahia. Inclusive, ele está aqui conosco também na antologia Guarda Municipal em Versos, né? Demonstramos aí o quanto nós temos talento dentro das corporações, dentro da Guarda Municipal, tirando aquela questão da operacionalidade, né? Que é a questão das abordagens operacionais, mas por trás da farda nós temos aí, por trás do uniforme, né? Nós temos aí o homem, temos a mulher, né? Sensível também às causas humanas. Temos aqui a professora Kelma, Carlos Gildemar Pontes, sabe o professor Carlos Gildemar Pontes? Sempre com contribuições à conversa literária. Temos outras pessoas, deixa eu ver aqui nosso feed. Inclusive, pessoal, nós estamos aí, só lembrando, né? A gente puxar aqui mais um bannerzinho, nós estamos também com alguns amigos ouvindo pelo podcast, isso mesmo, ó. Nós temos aí o endereço do podcast, o endereço também do YouTube, né? Você que não pôde assistir agora do início da nossa conversa, vai lá no canal YouTube Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar e confere. Deixa eu ver aqui, pronto. Aí é o endereço do nosso podcast, né? Que você possa estar assistindo, ouvindo, né? A sua conversa literária. E alguns amigos chegaram aqui passar também e deixar seu recado, como Eco do Nascimento, lá do nosso querido Piauí, Jamal Forte, Maraguape. Aí tem nosso amigo Silvio, que está lá em Belo Horizonte. Temos também José Gondim Moura Júnior. Opa, Gondim, grande abraço, Fortaleza. Joaquim de Maracanaú, Pitaguari. Tem um Betoso, diretamente lá de Horizonte. Saudações, Azul Marinho. Pedro Lucas Peitosa, temos aqui em Pernambuco, Paraíba, das Dores, também está participando conosco, Timóteo, Cleomar Luiza, Casaco Nogueira, Cacazão Nogueira e tantos outros que estão aí conectados conosco na nossa conversa literária desta quarta-feira, recebendo a nossa professora, amiga, assistente social, Richelle Barbosa. Deixa eu abrir agora, enquanto você estava falando, eu estava apresentando um site, né? É o link do site de Conexão UFC, para que as pessoas também possam ir lá, verificar os projetos, né? Tentar identificar aí a programação também dos encontros, está aí o site na nossa legenda, para que você que tiver uma curiosidade, ir lá Inclusive, e nós temos outras... Inclusive, Reginaldo, nós temos outras produções que eles podem acessar, que são informações, as minhas colegas também, assistentes sociais lá da divisão, a Andréia, a Erni, né? E a Shirley, que é psicóloga. A gente vem fazendo um trabalho também educativo, de educação em saúde importante. Além disso, eu também lancei recentemente 24 filmes para assistir na pandemia, né? Então, a gente também está tendo esse cuidado de, através de algumas cartilhas, de alguns informativos, também chegar aí no público. Também estamos produzindo lives também com essa temática da promoção da saúde, né, de como se ter cuidado, de como se prevenir, a questão da educação física, dos cuidados osteomusculares. Então, a gente também desenvolvendo aí na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC um leque de atividades destinadas aí à saúde do trabalhador. Muito bom. E aí, só lembrando, o canal do YouTube, que é o Conexão UFC, você vai ter aí as principais resenhas da semana, né? Uma participação aí, para que você possa estar sempre ligado e poder amenizar um pouco aí a questão da pandemia e isolamento social.
Temos aqui mais comentários, né? Temos aqui o professor José Cavalcante, diretamente de Maranguape. Boa noite, parabéns pelo programa. Também está conosco na nossa conversa literária, já esteve aqui, sempre está conectando, cadeira cativa. Estamos aqui com o professor, cadê mais? Fátima Alves. Nossa literatura é riquíssima, temos autores para todo gosto, né, como Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, entre outros, que precisam ser resgatados para o nosso deleite e conhecimento. Parabéns para todos os apresentadores e vamos que vamos! Isto mesmo. E falando nisso, vamos que vamos. Preparei aqui mais umas fotos. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Temos aqui, a gente acabou acessando essa imagem, né? Que livro é esse? É o livro da Verônica Fonte, não é isso? É isso mesmo. Verônica Furtado, desculpa. Verônica Furtado. Então, você já deixou para a gente aí, né? Verônica Furtado, você já disse para a gente aí que daqui a pouquinho vai ser uma resenha desse livro. Eu não vou deixar mais nenhuma, porque também a gente não pode adiantar, mas logo, logo você vai estar anunciando aí sobre este livro. Agora me diga uma coisa, Richelle. Sim. Pode ficar à vontade. Não, lá, inclusive, como a Fatinha, minha colega, inclusive, adoro muito, um grande beijo, ela mencionou da necessidade de a gente resgatar a nossa literatura nacional, e eu tenho batido bastante nessa tecla da gente resgatar o que é que nós temos da nossa literatura, que é excepcional, não deve à literatura de país nenhum. Né? Então, a gente resgata também os livros que são bons, são de outros países, mas a gente também dá ênfase. Temos lá a resenha do Machado de Assis, Memórias Póstumas, Brás Cubas, temos Lima Barreto, temos escritores cearenses, a gente também tem priorizado isso, inclusive a literatura cearense. Né? A Casa da Natécia Campos é um livro excepcional. A gente teve uma live, inclusive, com a professora Ângela Gutierrez, que é a presidenta da nossa Academia Cearense de Letras, está lá também no canal, e resenhamos o livro dela, O Mundo de Flora, que é extremamente belíssimo. Né? Eu adorei ler a professora Ângela Gutierrez, que é cearense. A gente precisa resgatar, a gente precisa fazer essa interlocução, né, com o que nós temos de bom aqui, e é muita coisa. Né? Inclusive, o mundo da literatura é muito amplo. Né? Você perguntou até sobre as curiosidades sobre esse assunto. Eu estou aqui com um livro que eu não sei mais onde colocar na minha casa, porque eu venho adquirindo, inclusive, nesses últimos tempos, uma quantidade imensa de livros, e aí tá aqui, tá, e assim, já vou arranjar um lugarzinho para eles, assim, e com certeza os cearenses e a literatura nacional têm um espaço reservado, porque são muito bons. A Casa da Natécia Campos é impressionante, aquele livro é impressionante, é uma joia da literatura cearense. Raquel de Queiroz, que em breve a gente vai resenhar também, porque é um amplo leque, mas com certeza estará no nosso canal. A gente precisa resgatar isso. A Cabeça do Santo ali, da Socorro Racioli, é impressionante também. Eu li esse livro praticamente, como se diz, numa sentada só. Eu sentei e li o livro completo, acho que em menos de um dia, de tão boa que é escrita, da história que é envolvente. E é uma cearense, tem vários livros infantis, inclusive para que a gente incentive isso nas crianças. É muito bom ver um pequeno poeta, né? Como o que você apresentou, aquele rapazinho, e a necessidade de a gente incentivar isso já desde criança. E as crianças, elas se miram também no nosso exemplo. Então, quando você é leitor, muito provavelmente você tem um filho leitor, né? E a importância dessa expansão da cultura já muito desde cedo, já desde a infância. Né? Excelente, né? Então, agradeço a sua participação, né? Nossa conversa literária já está quase chegando ao fim, né? É muito gostoso a gente estar conversando, né? De temas tão importantes para a nossa saúde, né? Saúde física, porque uma vez que a gente tinha aquelas bibliotecas, que hoje já reduziram bastante,
mas que a gente ia até a biblioteca, fazer aquele empréstimo de livro, né? A gente fazia aquele exercício físico também, de repente chegava aí com vários livros na mão, fazendo um levantamento de peso com livros, né? E hoje a gente tem outra possibilidade, que é através, né, dos livros digitais. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho mais como comprar, não tem como entregar agora, né? Que nada, nossa linha de frente, né, na saúde, na questão da educação, na questão da segurança pública, né? Todos os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, nós temos uma pessoa também fundamental, que é a questão dos Correios. Eles não pararam de entregar, né, nossos livros que estão sendo postados, né? Eles também continuam. É claro que com redução de tempo, tem toda aquela flexibilidade também, flexibilização do trabalho. Mas aí fazendo esse link, né? Da importância... Inclusive tem livrarias, né? Até indico que eu acho que vocês poderiam colocar o livro de vocês também nas nossas livrarias, ali no Benfica, Lamarck, Arte e Ciência, que não deixaram de funcionar na pandemia, que estão fazendo entregas, né? Realmente, hoje, é importante que você colocou, porque a gente tem um arsenal na palma da mão, que é o celular. A gente usa o celular para tudo, né? Por que não colocar lá Manuel de Barros? Vai aparecer coisas belíssimas. É um clique, você tem um arsenal de informações na palma da mão. É impressionante. Se você botar lá Cecília Meirelles, por exemplo, A Arte de Ser Feliz, da Cecília Meirelles, que é um poema belíssimo. É, inclusive, um dos poemas assim, que eu mais gosto, é A Arte de Ser Feliz, da Cecília. Se você botar lá, tá na palma da mão. Domínio público, tem lá várias obras nacionais excelentes que você acessa do computador, né? Se você não tem condição, a gente tem só que difundir isso. Eu vou até pegar esse finalzinho nosso para dizer que a gente precisa resgatar isso e qual a melhor forma da gente começar, né? É bom essas perguntinhas, né? Então, Richelle, eu estou há muito tempo distante da leitura, como é que eu começo? Comece veja o que é que você tem na sua casa, né? Se você tem algum livro na sua casa, muita gente tem livros que deixam lá, às vezes esqueceram, leituras que pararam, e que agora vejam uma bela oportunidade de retomar. Se não tem nada, tem outras pessoas, colegas que têm, às vezes tem uma indicação, ou então vai para o domínio público. Então, essa é uma dica, né? Comecem fazendo aí um rastreamento do que vocês têm em casa, né? Até bom, inclusive, você parar um tempo, eu vou descobrir o que é que eu tenho aqui de literatura na minha casa, o que é que a minha sobrinha tem, o que é que meu filho tem. Vamos fazer aqui esse resgate. A primeira dica que eu dou para vocês. Outra dica importante para quem assim está muito tempo distante da leitura, a leitura é um hábito. Quando você começa a ler, às vezes você não está num ritmo, você tem que encontrar qual é o melhor horário para você, é o horário que você vai antes de dormir, se é um horário depois do almoço, qual é o horário mais conveniente para você. E isso é muito particular. Tem gente que tem um horário X, mais preferido, tem gente que tem outro. Você vai descobrindo isso. Além disso, há preferências. Existe preferência para tudo no mundo, inclusive para leitura. Às vezes você começa um livro, esse livro aqui, eu acho que é porque eu não gosto de ler. Não, vai ver, é só o livro, o tipo de livro que não lhe apetece, né? Tem gente que gosta, que ama poesia, tem gente que ama ficção, tem gente que se descobre, inclusive, na literatura de terror, né? Que é vasta, ou é no suspense. Então, a gente tem, inclusive, trazido várias opções para o canal, porque você tem opções diversas que vão atender o seu estilo, e às vezes o problema não é a leitura, o problema é você encontrar qual é o que é que lhe apetece nessa leitura. Excelente, e eu agradeço a sua participação, né? Essas dicas maravilhosas, né, para os nossos amigos que estão participando conosco na nossa conversa literária, né? Seja aqui no nosso canal do YouTube, seja no podcast, seja também pelo Facebook, né? Estamos agora ao vivo. Inclusive, temos aqui a Lúcia Rodrigues, que acabou de conectar, está participando conosco.
Sônia Braga, Reginaldo Ferreira, Lindalva Henrique, temos Cleomar Luiza, Cristina Oliveira, temos quem mais que entrou, deixa eu ver aqui mais, Henrique Alves, Osmarina, então são todas essas que já participaram, alguns não deu para visualizar ainda, mas eu agradeço a sua participação, o seu momento conosco na conversa literária, né, que tanto trouxe para a gente aí dicas formidáveis, e amanhã tem lá no canal UFC, né, mais um vídeo aí da Richelle Barbosa, Conexão UFC para você, e lembrando, né, que logo mais, a gente vai já encerrar aqui a nossa conversa, mas eu tenho aí mais algumas dicas e convites para você, para celebrarmos aí o Dia do Escritor, que é no dia 25 de julho, logo mais sábado, 16 às 18 horas. Então, Shelley, eu só tenho a agradecer mesmo pela sua participação, não somente por hoje, mas sempre você tem compartilhado, tem conversado conosco, né, através das redes sociais, e tem sido também muito importante para o crescimento da conversa literária, porque se não for realmente do internauta, né, que está compartilhando conosco, conversando, comentando, a gente não é como eu falei no início da nossa conversa. Então, o escritor precisa que tenha leitores. Então, para a gente dar continuidade ao nosso projeto, precisamos também de audiência, né? Então, falando nisso, a gente tem algumas dicas aí para você e temos alguma dica para quem entrou, né? A nossa conversa aí, agora, pela primeira vez, que está acessando a nossa conversa. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, esteja sempre conosco, Conversa Literária sempre está aberta. Faça aí suas considerações para a gente poder... Eu que agradeço, Reginaldo, eu realmente, de fato, admiro muito o trabalho de vocês, o seu e o da Kelma, né? A gente fica aqui nos bastidores acompanhando, às vezes realmente eu não consigo ao vivo, porque choca com outras atividades, mas eu assisto em seguida, então admiro muito esse trabalho de vocês. Eu agradeço, peço para o pessoal lá se inscrever no canal Conexão UFC, para você já ser notificado quando aparecer um vídeo novo. É bacana se der essa oportunidade de conhecer, né, essa vasta literatura. Às vezes são livros que você já conhece, né? Então, se inscrevam lá no canal Conexão UFC, né? E eu vou finalizar aqui minha fala com outro texto, um outro trecho aqui da Nina George. Eu não sei, né? Algumas pessoas podem ter, sim, estarem acompanhando agora. Nina George é escritora de A Livraria Mágica de Paris. E ela diz o seguinte, eu vou finalizar com ela aqui a minha fala. Em um segundo trecho, que eu já apresentei um, eu vou apresentar esse outro, ela diz assim: quando o senhor Perdu, que é o livreiro, né, que mora num barco, que indica livros como soluções terapêuticas de cuidados em saúde. Então, quando o senhor Perdu via os livros, não via apenas preço de capa sugerido, era um bálsamo especial para a alma. Ele enxergava liberdade com asas de papel, né? Então vejam que belíssimo isso, é isso. Os livros são liberdade, você consegue viajar para qualquer outro canto, expandir os seus horizontes sem nem sair de casa. Um grande abraço e obrigada mesmo, obrigada a quem está assistindo, né? Agradeço, se inscrevam e acompanhem a gente. Ótimo. Forte abraço. Fiquem nos bastidores, daqui a pouco a gente conversa. Muito obrigado. Então, pessoal, né? Essa aí foi a nossa conversa literária. Você não perde, peraí ainda, calma aí que a gente não vai encerrar agora. Temos algumas dicas, inclusive alguns convites para você. Enquanto isso, eu vou apresentar um vídeo, né? Nós apresentamos um no início da nossa conversa, é de um menino que está encantando mais uma vez, um menino está encantando aí no Brasil, né? Olha só a legenda aí. Ele é do município de Óbidos, né? Lá do Pará, Matheus Marinho. Ele tem 8 anos, né? Encontrou o caminho. Que caminho é esse? O caminho da literatura, o caminho da poesia. E aí, alguns amigos compartilharam para a gente. E veja só que talento este garoto, que talento ele tem. Escute aí. Essa mensagem de hoje é para todos os profissionais de saúde. Diz assim: estão vendo aquelas pessoas vestidas de branco ali? São todas super-heróis. Não param de trabalhar. São tantas vidas humanas que elas têm que salvar. Os profissionais de saúde podem ser chamados heróis, pois arriscam a própria vida para salvar todos nós. São heróis de carne e osso,
sem horário para deitar. Com simples er de amor, tento a dor curar, causada por uma praga tão forte, o mundo quer derrotar. Vocês têm meu respeito e minha admiração. A equipe do SAMU, o copeiro e o segurança do portão, o médico e o enfermeiro, fazendo seu plantão. E assim, imposto pago por essa nação. É preciso perceber que hoje o mundo parou, que todos somos iguais, que o dinheiro não é tudo. Se todos fizerem essa parte, nascerá um mundo novo. Fique em casa, por mim, por você e pelos profissionais de saúde. Use máscara. Olha só, que beleza né? Você está ouvindo esse garoto. E você deve estar perguntando, Reginaldo, mas quem é esse garoto, né? Esse garoto, ele é Matheus, né? Olha só, ele é o Matheus Marinho, ele está participando de um projeto, né? Que projeto é esse? Eu vou apresentar aqui para vocês, que é um link que tem, você pode estar compartilhando e colaborando. Tem uma espécie de colaboração virtual, não tem nada a ver com um projeto Conversa Literária. No entanto, né, esse link a gente encontrou, né, porque o nosso amiguinho, né, que é o sonhador, o pequeno sonhador Matheus, ele tem um sonho de ser poeta. Para quê? Para ajudar a sua família, né? E teve esse site aí, tem um link no site, para que você possa lá conhecer um pouco mais a história. A gente está fazendo aqui como utilidade pública. Então, a gente está fazendo aqui uma apresentação como utilidade pública e também colaborando para que esse jovem, né, possa ser encontrado, né, que já foi encontrado por nós, mas que seja encontrado também para que possamos ajudá-lo, colaborar que ele possa realizar seu sonho. Então, está aí nossa dica de hoje, né, que é o nosso querido amigo, e inclusive falamos um pouco com a pessoa que está conectado sempre em relação ao Instagram, que foi criado uma página também para falar sobre o Matheus e falar um pouco mais desse projeto. Então, eu agradeço a sua audiência, lembrando, eu estou olhando aqui, ainda tem algumas pessoas comentando, compartilhando, deixa eu ver aqui o comentário. A Lúcia Rodrigues, né? Excelentes dicas, a Kelman também faz uma referência, Michele Barbosa, gosto de quem fala sorrindo, isso traz leveza e conquista pessoas, parabéns. Muito bem, Kelman. Olha, temos aqui grande garoto, a dona Fátima, tem a Lúcia comentando também, show, deixa eu ver aqui. Gosto muito desse garoto, é muito sensibilidade, realmente ele tem nos dado uma grande esperança da literatura, né? E aí a Lúcia coloca aqui, que talento dessa criança, né? Professor também, que garoto fabuloso, grande poeta. Então, só lembrando, aquele que perdeu a conversa literária no início, pode estar ouvindo no nosso podcast e também pode participar conosco nas nossas redes sociais. Inclusive, nós estamos agora com Conversa Literária no Instagram. Isso mesmo, olha aí, ó. Conversa Literária agora está no Instagram. Você pode estar lá verificando, compartilhando, tá bom? Mas chegou mais uma notícia aqui para a gente. Quanta cultura nesse programa. Muito obrigado, meu irmão. E eu não poderia de agradecer e também chamar a atenção para você participar conosco. Deixa eu abrir aqui mais uma tabela. Pronto, mais um slide. Que é o quê? Semana do Escritor. Você viu que nós temos aqui a Conversa Literária, apresentou este livro, Guarda Municipal em Versos. Só para você que está ouvindo hoje aqui na nossa Conversa Literária. Este livro tem poucas unidades e temos aí, né, com frete gratuito para todo o Brasil. Você que tiver interesse de conhecer, são guardas municipais, escritores de todo o Brasil, o professor José Cavalcante está também participando, e são amigos guardas municipais, né? Amigo da guarda e guardas municipais escritor. Então, participa conosco, vai lá, deixa o seu recado e a gente vai atender. Mas temos outro anúncio, que é o quê? A nossa conversa literária especial, que é no dia 25, vai começar justamente às 16 horas com o professor, nosso convidado, professor presidente do Grupo Chucalho, o professor Auriberto Cavalcante. Ele estará conosco, participando, né, da nossa conversa especial. E temos também aqui, deixa eu ver aqui mais uma, pronto, no dia 29 já tem um encontro marcado com o professor, com o médico neurologista, poeta de Teresina, Piauí, o médico, poeta e os projetos culturais do Piauí. Lembrando ainda que no dia 25, olha só, não esquece, próximo sábado,
justamente às 16 horas, nós teremos aqui, deixa eu só tirar aqui esse balãozinho aqui, pronto, exatamente às 16 horas, até às 18, nós teremos a participação de vários escritores do Brasil. Estamos recebendo alguns vídeos, excelentes vídeos, né, que vai estar apresentando aí durante toda a conversa literária. Então, não perde. Participa conosco, conversa literária exclusiva no dia 25, no sábado. Então, é isso, nós temos por hoje, é só. Conversa Literária está lá no Instagram. Passa lá, confere no Instagram. Tem novidades para a gente lá, viu? Algumas ofertas estarão sendo participadas somente lá. Então, encerrando a nossa participação de hoje, eu agradeço demais, né, a todos que estiveram conosco, para que Deus possa abençoar e tenhamos uma boa noite. Até mais. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento.